Olá, no nosso último episódio eu apresentei 3 dimensões que eu tratei na formulação de uma política, né, de formação sindical. E a primeira, só para a gente retomar, como na experiência do trabalho esse sujeito se apresenta, o sujeito trabalhador, coletivo, ele se estranha, se realiza e vivencia sua constituição de identidade como um processo na luta. Uma segunda dimensão diz respeito à importância da memória das lutas como portadora de questões do passado que ainda permanecem no presente, na atualidade, e potencializa as contradições próprias desse processo de constituição de identidade. Então, são questões que estão ou recalcadas ou inconscientes, mas que permanecem até através de experiências que você não viveu, mas que o segmento está posto. Isso facilmente quando se faz uma pesquisa, a gente encontra isso, né? É como se o sujeito do presente, ele carrega, sim, elementos da luta do passado, sem que ele saiba. É como a história não ficou atrás. Essa é uma mazela da nossa formação. Eu diria que é uma lástima, porque também é uma estratégia, como eu disse, das elites, como uma forma de dominação. Estamos recomeçando o tempo inteiro. E a última dimensão, a terceira dimensão, é a dimensão metodológica, como um campo privilegiado de realização de experiências críticas. É pensar criticamente o que você viveu, ou seja, não tomar como verdade, ou como erro, ou como culpa, ou como irracional. Não, foi o que foi experimentado, foi o que foi vivido, né? Foi o que precisa ser diagnosticado, se eu quero ou não levar para o futuro. Ou como é que no presente eu vou tratar essa questão que permanece. Só que é aliado a um procedimento democrático que eu estarei compartilhando com outros. Eu vou escutar outras experiências, outros sujeitos. Então, a troca de experiência é um procedimento extraordinário de potencialização de ações criativas no campo político. Novas e criativas, porque ela tem elementos de resolução. Ela tem elementos de você andar na utopia e no horizonte. Ela amplia a ambição política desse sujeito. Eu vou trazer ainda, dentro dessas 3 dimensões, a questão da identidade, só lembrando, como eu disse, constituição de identidade na luta política como processo, né? Compartilhado, democrático, revisto, revisitado, conhecido ou não, né? Escondido, recalcado, mas que precisa aparecer para que eu possa enfrentar esses fantasmas e essas coisas que eu não quero levar e que me causam mal-estar, individual e ou coletivamente. Mas existe uma bibliografia muito potente, eu diria, de discussão sobre isso, especialmente na década de 90 ou nesse modelo de neoliberal, de uma economia que se apresentava como solução de globalização. A questão da identidade, né? Que foi engolida por um suposto mundo globalizado. E aí eu lembro o grande jurista J.J. Calmon de Passos, que dizia o seguinte: a globalização atinge a todos, mas de modo diferente. Então, essas diferenças, né, naquele momento estavam postas na ordem do dia, na ciência política, na antropologia, na sociologia, posta numa história recente de como é que esses povos se identificariam no momento onde tudo se apresentava como sendo construção de um ideal realizado no âmbito do sistema capitalista. Então, há as indefinições, as dúvidas, as angústias de parecer único ou de igual, sempre se puseram na história do Brasil, de ser brasileiro. E aí
magistralmente, nós temos um dos maiores antropólogos sobre identidade, que é o nosso grande mestre, Darcy Ribeiro, que nos legou o livro Povo Brasileiro. Então, é um livro muito, é gigante o livro, é extraordinário. Só quem ama seu povo, sua terra, quem sabe quem é, que tem o gosto, pode dizer essas dificuldades ou essas potencialidades e possibilidades de bater no peito e dizer: eu sou brasileira, eu sou brasileiro. Então, Darcy Ribeiro no Povo Brasileiro. Tem um outro livro muito interessante de um professor lá em São Paulo, Luiz Cláudio Figueiredo, Modos de Subjetivação no Brasil. E ele pega um personagem de um livro de Ítalo Calvino, o livro O Cavaleiro Inexistente, para mostrar essa angústia identitária de construção de um brasileiro, de identidade de brasileiro. Paulo Freire também, na sua última obra, A Sombra dessa Mangueira, que é um lugar de onde ele nasceu, no bairro do Recife, Casa Amarela, ele construindo e olhando um mundo que se globalizava, mas ele sabia de onde ele veio, de onde ele é, né? A Sombra da Mangueira, que é da casa do bairro Casa Amarela, em Recife. Ele vai pensar o mundo, mas pensar não como um sujeito exótico, distante, analisando. Não, ele cria essa palavra solidão-comunhão. Ele está só refletindo, mas em comunhão com outros. E tem um livro também que me foi de muita valia, que é o de Contardo Caligares, psicanalista, Hello Brasil, onde ele vai falar sobre essa dificuldade, essa indefinição do que ele chama um conceito de integração, de conformação de um sujeito brasileiro. A gente sabe que essa dificuldade se expressa em regionalismo, as diferenças que não deveriam ser tomadas como superioridade ou inferioridade, ou discriminação, preconceitos, mas que tem, né? Eu sou 100% nordestina, não, eu sou gaúcho, né? Eu sou carioca, eu sou paulista, eu sou mineiro, né? Eu sou cearense, eu sou do Amazonas. Então, a gente se define muito regionalmente. E Caligares chama a atenção dessa dificuldade de integrar. Não que a gente não gostemos da nossa terra ou do país, mas ele diz, quando chega, ele é um psicanalista italiano, e quando ele chega no Brasil, ele estranha, por exemplo, muito da fala: esse país não presta. Então, estava na linguagem, nas conversas, né? Ou numa capa de revista, que era o mapa do Brasil escorrendo um esgoto abaixo. Isso na década de 90. Na década de 90. E ele se inquietou dizendo: que identidade tem um povo que diz minha terra, pátria, mãe, nação não presta? Ele faz essa pergunta. E ele arrisca trabalhar campos simbólicos, históricos, literários, de linguagem, para a construção de significante dessa identidade, ou dessa dificuldade, dessa indefinição. E ele diz que temos 3 sintomas: de colonizador, de colono e de escravo, né? A nossa experiência histórica, ou as nossas definições e indefinições, carregam, né, em cada um de nós, ou em mais ou menos tempos e lugares, essas características. E ele vai dizer: como é que se manifesta o significante do colonizador aqui em nós? O colonizador, ele se manifesta no jeitinho brasileiro, no levar proveito, na esperteza,
no privilégio. Então, o colonizador é aquele que veio gozar a terra sem ter dito, até esgotá-la. O país leva o nome de sua região: Itália, Península Itálica, França, os francos, os povos que ocuparam ou que formaram o Estado, aquele país. Brasil é um nome. A gente, quando se apresenta a nossa identidade, a gente diz o nosso nome. E ele lembra Brasil, vem de pau-brasil, um bem que foi esgotado pelo colonizador. Ele diz: é este gozo perverso, né? De quem não ama sua terra, de quem veio e não quer ser interditado nesse gozo. É a manifestação em nós desse lugar de poder. Agora é a minha vez. Nós aceitamos governantes que a gente diz assim: ele fez isso, ele levou, ele roubou, mas faz o quê? A desculpa do sujeito que chega numa fila, né? Eu sempre digo assim aos alunos, se me virem numa fila, muitos trabalhavam também em banco, numa fila de banco, e não me chamassem, porque eu iria responder para me atender na frente: professora, vem e tal, vou resolver isso para a senhora. Eu vou fazer assim, vou dar um adeuzinho para eles, mas não façam isso comigo, porque eu não quero isso. Colono, como é que o colono se manifesta em nós? É a luta pela cidadania, é a busca por reconhecimento. É aquela coisa de você trabalhar, ser explorado. Mas lá meu patrão me reconhece, ele deixou até que eu dirigisse o carro dele. Eu ajudei na mudança da casa dele porque ele deixou eu dirigir a caminhonete dele. Então, o colono é a expressão da busca de reconhecimento, de cidadania, nem que seja regulada. A gente avançou na perspectiva de uma cidadania ativa, participativa, de voz, de garantia, né? De não esperar benesses. Essa é uma cidadania ativa. Mas a crueldade dessas elites brasileiras que não se reconhecem, e aí eu vou trazer Darcy Ribeiro, que odeiam o que é da terra, quando querem desqualificar algo, mas assim, não me chamem para esse programa de índio. E ama, idolatra quem lhe despreza, o estrangeiro. Então, essa é uma discussão boa, que está ainda na ordem do dia, que temos muito que avançar e que nós não queremos levar para os próximos 500 anos. Vejo vocês no nosso próximo episódio. Constituição de identidade enquanto processo vivido numa perspectiva de superação dialética, onde o presente, o passado e o futuro são experimentados de modo simultâneo, conformando, assim, um tempo lógico, tempo problematizado, de agitação que retempera algo, como nos diz Fábio Conder